Antes de começar, eu tenho um recado da Rafa para vocês. Ela mandou fazer isso aqui para a igreja, ó. Amém. Se sintam amados por ela, mesmo longe. Amém? Amém. Eu quero também dizer que essa casa é a casa do Senhor, né? E se você veio a primeira vez aqui, essa é a sua casa. Sinta-se acolhido, sinta-se amado, sinta-se abençoado pelo Senhor. Amém? Amém, igreja. Estou falando para respirar um pouquinho. Estou mandando os recados para respirar um pouquinho. Ai, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Pode sentar. Vamos lhe abrir em Apocalipse 1. Pastor Hélio pregou, acho que domingo passado, em Apocalipse. E hoje, quando a pastora disse que eu iria pregar, eu senti de dar essa palavra, porque a igreja, mais do que nunca, precisa se fortalecer no Senhor. A igreja, mais do que nunca, precisa perseverar no Senhor. A igreja, mais do que nunca, precisa buscar a unção, o poder, precisa buscar o Espírito Santo de Deus. E permanecer firme, permanecer em pé, apesar de toda a reviravolta do mundo. É isso que nós precisamos. E o Senhor Jesus está chamando a cada um de nós, para que nós nos levantemos com poder, nos levantemos com perseverança e com fortalecimento no Senhor. Amém, Amém, igreja? Amém. Então vamos abrir em Apocalipse 1, a partir do versículo 4. Vamos ler tudo juntos. Eu sempre falo aqui que falar a palavra de Deus é diferente, né? Você grava, você memoriza, você declara a palavra de Deus. Então não tenha preguiça de falar a palavra de Deus alto, em bom tom. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Amém? Amém. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Aleluia, igreja. Assim como Gênesis era o livro do início, Apocalipse é o livro do fim. É o livro, assim como Gênesis era o livro do início do plano de Deus para o homem. O livro de Apocalipse é o livro do fim, é o livro da consumação. É o livro
da certeza que o plano de Deus para o homem foi cumprido. Amém. Que o plano de redenção de toda a criação foi completado. Amém. E o Espírito Santo deu a revelação ao apóstolo João. Como o pastor Hélio falou, ele estava exilado ali na ilha de Patmos. E o Espírito Santo de Deus deu essa revelação a ele. Na época, para as igrejas da Ásia, começava por Éfeso, que era a maior igreja, terminava em Laodiceia. Mas essas revelações foram para todas as igrejas, para a igreja invisível do Senhor, aqui na China, na Coreia, nos Estados Unidos, para todas as igrejas, para todas as pessoas que um dia disseram sim ao Senhor Jesus. Amém. Amém? Nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos do fim. Isso é muito claro para nós, porque as profecias estão sendo cumpridas, né? Então, a gente viu, eu estava lendo na Folha de São Paulo, há um ano atrás, que está tendo uma migração muito grande dos judeus de volta para a terra de Israel. Jesus disse o que para nós? Fiquem atentos, olha, fica atento com o que acontece lá no Oriente, fica atento com o que está acontecendo no mundo. Eu já dei as minhas profecias. Desperta, igreja do Senhor. Amém. Amém. Aí, eu li na Folha que tem uma grande movimentação para reconstruir o templo do Senhor. Inclusive, alguns utensílios em ouro já foram feitos, as vestes sacerdotais. O templo de Salomão, que o general Tito destruiu no ano 70 depois de Cristo. E que estava ali na profecia bíblica, que o templo seria destruído. Mas tem uma grande movimentação ali em Israel para reconstruir esse templo com protótipo, com tudo, com organização de judeus. Tem até uma instituição envolvida nisso. Arrecadando há 27 anos milhões e milhões para que isso seja concretizado. Só que ali, onde está no Monte do Templo, tem duas mesquitas. Tem a mesquita de Al-Aqsa, que é uma com a cúpula cinza, e tem a do Domo da Rocha, que é uma com a cúpula dourada. Então, o que eles estão pensando? Eles estão pensando em colocar, talvez ao lado das mesquitas, eu não sei. Mas já existe uma movimentação, isso é bíblico, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aí a gente olha para o clima, aí eu falei outro dia, nossa, mas há 20, 30 anos atrás eu não comprava carro com ar-condicionado. Vocês compravam carro com ar-condicionado? Né? Quem é novinho, há 30 anos, obviamente, estava nascendo. Mas eu não comprava carro com ar-condicionado. Hoje, a gente não vive sem ar-condicionado no carro, em casa, em lugar nenhum. A gente está vendo que realmente as geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo. Nunca antes tivemos tantos furacões, nível 4, 5, como estamos tendo hoje, por causa da água do mar que está se aquecendo. Tudo isso é Bíblia. Tudo isso está na Bíblia, está acontecendo, como as outras profecias já aconteceram. Amém. Né? A tecnologia, hoje eu falo com a Rafaela, assim, por isso que ela mandou fazer isso, e eu vi, porque ela faz assim no vídeo, eu vejo a carinha dela, ai, que saudade. E a gente conversa, né? Conversa com o Mateus, conversa com o Hélio. A tecnologia encurtou muito as distâncias, né? Mas o que a Bíblia diz? Se a ciência se multiplicará 20, 30 anos. Eu fui pegar num computador, eu tinha 24 anos de idade. A redação era toda de máquina de escrever. Pá. E aí erra, amassa o papel e põe outro. E aí, com 24 anos, eu fui pegar o primeiro computador. Nossa, era o auge
você podia escrever o texto, você podia apagar no computador, você não tinha que amassar o papel, né? Você ganhava muito tempo com isso. Era maravilhoso, mas isso tudo é bíblico, igreja. E Jesus disse que Ele vai voltar. Amém? Amém? Então, quando Deus deu a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, ele certamente não imaginaria tudo isso que está acontecendo hoje no nosso mundo. Mas a Bíblia é muito clara, né? Eu imagino ele vendo ali, ele devia ficar chocado, devia ficar admirado. Mas uma coisa, Deus deixou para as igrejas, e Ele repete, e repete, e repete, e repete, em cada carta do livro de Apocalipse para as igrejas. E é isso que nós vamos ver agora. Sabe o que Ele repete? Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Deus se preocupa tanto com a nossa vida, com o nosso futuro, com a nossa alma. Porque o diabo quer, quanto mais o diabo levar de gente para o inferno, ele está feliz. Porque ele já foi condenado e sentenciado ao fogo do inferno. Agora Deus não. Deus quer que nós estejamos perseverantes. E para perseverar você tem que vigiar. Guardar a tua coroa até o final. Guardar a tua coroa até o final. Vamos ler? Vamos ver, guardar bem. Ele fala aqui numa das igrejas. Ele fala os pontos fracos, os pontos... Eu não vou ler porque é muito extenso. Eu vou ficar só nessa parte. Que ele repete, repete, repete para todas as igrejas. Porque ele está repetindo 2000 anos depois para nós, igreja. Amém. Amém? Ele está repetindo para mim e está repetindo para você. Porque Ele não quer que nós nos percamos pelo meio do caminho. Ele quer que a gente persevere, que a gente guarde bem a nossa coroa. E que o nosso nome esteja escrito no livro da vida até o fim. Amém? Então vamos ler? Apocalipse 2, versículos. Carta à igreja de Éfeso, que era a maior igreja ali da Ásia. Versículos 5 e 6, 5 a 7. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí ele fala no 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Não é o perdedor, não é o que ficou pelo meio do caminho, não é aquele que perdeu a fé no meio do caminho, mas é aquele que perseverou, é aquele que foi até o fim, é aquele que venceu. A esse, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Está ali, no céu, bem guardadinho para nós. Aí ele vai para Esmirna. Carta à igreja da Esmirna, versículos 10 e 11. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito Santo está repetindo para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De novo, igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém? É porque Deus nos odeia que Ele diz isso. Não, é porque Ele nos ama. Ele nos quer perseverantes.
Ele nos quer firmes no caminho. Ele já nos deu um nome poderoso. Ele nos deu um nome maravilhoso, que é o nome do Senhor Jesus. Que toda a hoste das trevas tem que estar debaixo desse nome. Ele nos ensinou a guerrear. Ele nos ensinou a firmar, a vencer o pecado e ficarmos de pé. Amém? Aí a carta à igreja de Pérgamo, você vê que ele repete. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do que, igreja? Do maná escondido, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, o nosso galardão, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Um nome que ele escolheu, um nome que ele nos chamou, que ninguém conhece, mas ele conhece, ele sabe, só conhece aquele que o recebe. Amém? Aí a carta à igreja de Tiatira. Então, no versículo 25, tão somente, o que, igreja? Conservai o que tendes, até que eu venha. E aí a carta à igreja de Sardes. De novo. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aí sabe o que Jesus vai falar? Vinde, amados do meu Pai. Amém. Vinde, amados do meu Pai, para aquilo que eu separei para vós. Amém? E aí a carta à igreja de Filadélfia, que diz o seguinte: venho, no 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é possível tomar nossa coroa, é isso? É possível. É possível tomar a nossa coroa. É possível, se você cair no meio do caminho e ficar prostrado, é possível você perder a coroa. Por isso que o Senhor insta, e usa o Espírito Santo de Deus para instar. Na revelação do apóstolo João ali exilado, dizendo para a igreja: fica firme, persevera, se levanta, põe a tua vida no altar e segue e guarda a tua coroa. Glória. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí, na igreja de Filadélfia, ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, no 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono. Amém? Aí no versículo 19 ele fala uma coisa, olha, que eu acho que às vezes os cristãos, eles se esquecem disso, né? Ele fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso. Aí você fala assim: poxa vida, mas Deus não é amor? Mas Deus é amor, mas justamente porque Ele é amor, Ele disciplina, Ele chama atenção. Ele chamava a atenção do povo de Israel, quando o povo de Israel se desviava, justamente porque Ele é amor. Eu sou mãe, o Hélio é pai, mas se meus filhos fazem alguma coisa errada, eu não passo a mãozinha na cabeça deles, não. Eu disciplino, eu exorto, eu oriento. Sabe por quê? Porque eu os amo. E quem ama faz isso. Quem ama cuida. Quem ama zela. Quem ama exorta. Quem ama disciplina. Quem ama chama a realidade.
Quem ama mostra o que está errado. Não é só passar. Meus filhos, eles vinham assim para mim. O professor hoje, a professora hoje, pegou no meu pé. Aí eu, é mesmo? Pegou no meu pé. Acho que ela não gosta de mim. Eu falei, é mesmo? Desde quando um professor pega no pé de alguém que está tranquilinho, bonzinho, fazendo tudo certinho ali? Então, se o professor pegou no pé, é porque teve motivo de pegar no pé. Certamente, igreja? Amém. Agora não, agora tem mãe que vai lá brigar com o professor porque pegou no pé do filho. E aí eu fico olhando assim, eu falo, gente, sabe? Quer dizer, em vez de ensinar o filho a respeitar a autoridade do professor, em vez de respeitar o filho, respeitar a autoridade de pai e mãe, em vez de ensinar o filho a respeitar as autoridades constituídas, vai tirar a satisfação. Isso é amor, igreja? Não, isso não é amor. Amor disciplina. Amor põe ordem. Amor põe regra. Eu passei 1 ano nos Estados Unidos, que a minha mãe me mandou para lá. E fala assim que ela está ficando mole, viu, gente? Ela está mole. Ela fica assim, ai, minha netinha. Aí eu falo assim, mãe, você me mandou para um corredor de tornado, no meio do fim do mundo. No meio do fim do mundo, me largou lá, eu ficava na janela, olha o tornado, olha o tornado. A gente tinha 3 minutos para descer para o subterrâneo. E hoje ela fica, ai, minha netinha está subindo uma escadaria. Falei, você não é mais a mesma, mãe. Mas ela foi me buscar lá. E eu estava com 1 ano lá, me achando a rainha da cocadinha. Porque eu tinha 14 anos e me virava sozinha e fazia minhas coisas e não sei o quê. Aí ela foi me buscar. Aí a gente foi viajar. Estava no meio de um shopping center, eu respondi mal para ela. Respondi, nem lembro o que foi. Ela falou um negócio e respondi, pá! Só deu um tapa na minha boca. Para você saber que você tem mãe. É porque ela não me amava, igreja? Não. Porque quem ama disciplina. Quem ama ensina respeito. Obrigada, minha mãe. Obrigada. Essa é minha mãe, sério, obrigada. Então, por quê? Porque as casas têm que ter regras. Cadê, ô Mateus, cadê meu celular? Que você ele é sócio do meu celular, viu, igreja? Ele é sócio, cadê? Me dá aqui que eu quero ler um negócio para a igreja. Ele é sócio. A Bíblia diz, cria o teu filho no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará do bom caminho. Lá na minha casa não tinha essa, não tinha regra. Se eu tinha 30 anos, se eu tinha 40, se eu quisesse ter as minhas próprias regras, eu ia para minha casa. Eu ia me sustentar. Eu ia pagar as minhas contas. Aí eu teria as minhas próprias regras. Lá na minha casa é a mesma coisa. Quer ter as suas regras? Vai se sustentar. Vai ter sua casa. Aí você faz suas regras. O meu avô dizia, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Eita, e esse cinturão é ruim demais. É ruim. Mas é isso. Isso é sabedoria de Deus. Amém. Isso é sabedoria de Deus. Né? E eu estava lendo um artigo na Folha. E eu vou ler um pedaço aqui para vocês. É um articulista lá da Folha de São Paulo. E ele escreveu uma coisa que eu falei, menino, mas não é isso mesmo que está acontecendo aqui, nesse mundo de hoje. Eu até passei para o pastor Hélio, porque eu tinha fotografado, né? E eu passei para ele para poder ler. Olha aqui, igreja. Ele fala assim, vou descrever uma cena
e depois vou perguntar o que você acha dela. Vou perguntar para vocês o que vocês acham dessa cena. Cenário: um restaurante bem frequentado da zona oeste de São Paulo. Uma criança com cerca de 5 anos corre perto da mesa onde se encontra sua família, com uma taça de vidro de vinho vazia nas mãos. A família conversa acaloradamente, o restaurante cheio, as mesas umas dos lados das outras, sexta-feira à noite. De repente, um ruído de vidro quebrando. A criança, o que era óbvio de se esperar, derrubou a taça no chão. É razoável imaginar que os pais não perceberam que a criança corria de um lado para o outro com a taça de vinho nas mãos. Oh, Jesus. Às vezes, ainda mais numa sexta-feira à noite. Tudo que você quer é relaxar, não ficar viajando, vigiando, com ruído. Aí, com o ruído da taça se espatifando no chão, os pais se levantaram e correm até a criança. Desesperados. Pedaços de vidro se espalham pelo chão, inclusive nas mesas em volta, nos pratos das pessoas em volta, nos cabelos das mulheres próximas ao incidente. Foi o caos total. Aí eu vou propor 2 reações possíveis que os pais tiveram e você vota. Vou pedir para vocês votarem. Reação A: os pais correm para acudir a criança, para ver se tudo estava bem com ela, e em seguida passam a pedir desculpas às pessoas próximas, mortos de vergonha pelo ocorrido. Em seguida, buscam a ajuda dos garçons para limpar a área atingida pelos cacos minúsculos de vidro. Essa é a letra A. A letra B, reação B: os pais correm para acudir a criança, para ver se tudo está bem com ela. Enchem a criança de beijos, dizem que não foi nada, que a culpa não foi dela, e voltam para a mesa sem se dirigir às pessoas da mesa em volta e sem buscar a ajuda dos garçons. Ai, esses touches são umas bênçãos. A gente toca. E aí, vocês votam em qual? Na A ou na B? Na A? Abraçou a criancinha, pediu desculpas para todo mundo? Foi essa? Quem vota na A, levanta a mão. Pediu desculpa. E quem vota na B? Não pediu desculpa. Não, foi exatamente a B. Não pediu desculpa, não fez nada, abraçou a criancinha, ficou de mimos, não tirou os caquinhos, não falou absolutamente nada. Ele estava nesse restaurante, ele ficou traspassado. Que acho que ele é da velha guarda, né? Ele já deve ser mais... Aí ele escreve assim, ó. Se você votou na reação A, errou. O que aconteceu foi a reação B, por incrível que pareça. Talvez não tão incrível assim. Afinal de contas, a única preocupação dos pais foi garantir que a criança não se sentisse culpada pelo que aconteceu. A rigor, os culpados foram os pais, responsáveis por uma criança de 5 anos. As avós sempre nos ensinaram que as crianças não podem mexer em determinadas coisas. Mesmo que num momento de desatenção, você não veja que seu filho brincava com um objeto de vidro, todo mundo pode perder isso de vista, mas na sequência do incidente, após ver, você deveria o quê? Ter um minuto de humildade e pedir desculpas aos outros. Mas as avós estão fora de moda. O que está na moda é uma pedagogia, uma psicologia da economia da autoestima das crianças. E isso está destruindo a educação, as escolas e as próprias crianças. Os pais mais jovens hoje fazem dos seus filhos pequenos ditadores, perguntando a eles o tempo todo: o que vocês desejam? No movimento de suposta instauração do direito das crianças não fazerem o que querem, os pais fazem dessas crianças adultos insuportáveis, incapazes de lidar com os desafios que qualquer vida normal
traz para as pessoas. Aposto que em poucos anos não haverá mais avaliação alguma nas escolas. E estas existirão apenas para reforçar a autoestima dos pequenos mimados, de 25, 26, 30 anos. Mas, afinal de contas, qual a causa disso? Seriam muitas. Muita gente capaz está estudando o fenômeno, tentando entender por que os jovens hoje em dia entram na universidade com uma idade mental afetiva de uma criança de 10 anos. As escolas são usinas de, ele fala aqui, idiotas da autoestima. Eu arriscaria uma intuição acerca de uma possível causa. Além do conhecido narcisismo epidêmico do mundo contemporâneo, que faz dos adultos uns retardados mentais em geral, acho que uma das principais causas desse fenômeno é a culpa que os pais sentem por acharem, por terem que tomar conta dos filhos. Isso é um articulista da Folha de São Paulo que fala. Ele ficou horrorizado. E ele falou, está acontecendo um fenômeno que está destruindo as crianças, fazendo com que os jovens não tenham, psicologicamente falando, a firmeza para enfrentar os desafios dessa vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos com disciplina. Deus fala que eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Amém. Se você ama o seu filho, discipline o seu filho. Mostre a ele a realidade da vida. Amém. Mostre a ele que ele tem que seguir em frente. Mas não passa a mão na cabecinha não, quando tiver errado. Quando tiver errado, disciplina mesmo. E fala que está errado. Amém, igreja? Amém. Aí, continuando. Mas aí a gente viu falar, né? Poxa, mas será que dá para perder a coroa? Dá para perder a coroa. Jesus, ele ama a gente muito, 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 muito. Olha, quando eu sinto o amor de Deus, eu sinto o amor de Deus assim de uma forma. Porque eu falo, gente, quem é que... Você morreria por alguém que você nem conhece? Não, você não faria isso. Mas Jesus morreu. Em João 10, 9 a 11, diz assim. Nós vamos ler um pouquinho, vou correr, senão a pastora me pega. João 10. Ai, Senhor, cadê João? Tanto papel aqui. João 10, 9 a 11, ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar, Jesus dizendo, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. É uma vida qualquer, igreja, que Jesus está oferecendo para nós. Não. É uma vida desgraçada aqui, aí no céu você vai ter uma vida boa. É isso que ele está falando? Não, não é isso. Ele está dizendo que se você for perseverante, se você for firme, se você for um servo fiel, a tua vida será abundante. Amém, igreja? Aí você fala assim, poxa, mas será que dá para perder a coroa? Eu vou dar um exemplo para vocês de um homem maravilhoso, que no fim da vida dele, ele perdeu a coroa. Ninguém sabe se ele se arrependeu, porque a Bíblia não relata. Mas pelos acontecimentos da Bíblia, ele perdeu a coroa no meio do caminho. E Deus deixa os exemplos para que nós possamos ler e que nós possamos nos fortalecer e não repetir os exemplos. Né? Vamos abrir lá em 1 Reis 4. Salomão, o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais abençoado dentre aqueles que Deus abençoou. Se perdeu no meio do caminho. 1 Reis 2, 3 e 4 primeiro. 1 Reis 2, 3 e 4. A gente vai passar bem rapidinho, hein, gente? Estou vendo aqui o horário para não sair do horário. Eu achei que essa pregação ia ter 20 minutos, mas
1 Reis 2, vamos lá, 2, 3 e 4. Guarda, Davi falando, né? Davi falando para Salomão. Davi estava morrendo, sabia que ia morrer. E ele falou o seguinte: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Isso é para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Isso era Davi falando para Salomão: olha, Salomão, eu já te apresentei para o povo, eu já disse que você vai ser o rei, você é jovem, mas olha, mesmo jovem, se você guardar os preceitos do Senhor, Deus fez uma promessa para mim: no trono, sempre terá um descendente meu. Então fique esperto, Salomão. Aí, Salomão começou a reinar. 1 Reis 3:3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. O que diz aqui a palavra de Deus? Ele foi mudando, né? Mas ele tinha o coração voltado para Deus, igreja. Tinha o coração voltado para Deus. A palavra de Deus diz que Salomão amava o Senhor. Aí aqui, no capítulo 4, 20 a 21. Salomão pede sabedoria a Deus. Ele pede sabedoria no 3:7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ele era uma criança, ele não sabia como se conduzir. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, numeroso, que não se pode contar. Olha a responsabilidade, olha o tamanho do peso. Ele mesmo se considerava uma criança, ele mesmo se considerava incapaz. Aí ele fala assim: dá, pois, a teu servo coração compreensivo para julgar o povo. O que ele pediu? Ele pediu só compreensão, sabedoria para julgar o povo, para ir bem com o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Mas essas palavras agradaram ao Senhor, a humildade de Salomão, sabe? De dizer assim: olha, eu não tenho nada, eu não sou nada, o Senhor me colocou nessa posição, e eu sei que foi o Senhor, então me capacita para fazer. E é isso que a gente tem que lembrar sempre: nunca me deixes esquecer. A gente não canta aqui: nunca me deixes esquecer que aquilo que tenho, que aquilo que sou, que aquilo que eu vier a ser, são de que? Vem do Senhor, vem de ti, Senhor. Amém. Mas isso agradou tanto a Deus, que bom, já que você pediu, não pediu riqueza, não pediu longevidade, não pediu a morte dos teus inimigos, mas pediu entendimento, eis que faço segundo as tuas palavras. Te dou um coração sábio, te dou um coração inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, e depois de ti também não haverá igual. E também o que você não me pediu, eu te dou. Eu te dou riquezas, eu te dou glória, eu te dou pacificação. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, prolongarei os teus dias. Amém, igreja? E Deus deu tudo isso a Salomão. Nunca houve
rei com tamanha glória, que os reis vinham até ele. Nunca houve rei com tamanha riqueza, com tamanha sabedoria. Ele era conhecido, ele reinava, ele mandava, ele fez o templo do Senhor, ele fez palácios, ele fez, só que no meio do caminho, porque o diabo nunca quer que a gente continue o plano de Deus. Ele quer sempre dar uma rasteira no Filho de Deus. É com desânimo. São as coisas do mundo. São as pessoas. É a igreja que não serve mais. É o pastor que é muito chato. É porque minha vida não está legal. É porque eu tenho tantos problemas. Todo mundo tem muitos problemas. Mas nós só temos duas chances. Ou nós seguimos com Deus, ou nós caímos pelo caminho. E o Senhor nos dá força, e nos dá perseverança, e vai conosco pelo caminho. Amém. E aí a gente olha para trás e fala, passei pelo problema, mas passei firme com o Senhor. Amém, igreja? E aí ao fim dos 20 anos, terminou Salomão as duas casas e a casa do Senhor. Eu vou pular, né, por causa da hora. Aí 1 Reis 11, olha onde Salomão começou a cair. Sabe, a gente começa a achar que a palavra não é bem assim, que Deus não é bem assim. Você sabe que eu fico desesperada, quando uma pessoa diz assim para mim, eu estou revoltada com Deus. Isso me desespera, eu fico desesperada, gente. Porque eu falo assim, meu Deus, como uma pessoa não pensa que Deus é Deus. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele com a palavra, Ele disse haja e houve luz. Ele soprou no homem e o fôlego da vida restaurou e formou o homem. Então eu fico desesperada. Porque Ele é soberano. E Deus é Deus e vai ser Deus, apesar do que a gente ache, apesar do que a gente pense, apesar do que a gente ache dele. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, Deus conosco. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E aí, chegou 1 Reis 11. Aí diz assim, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, reté. Mulher é problema aqui, né? Porque uma já é difícil. Você imagina 700. Poxa, vou falar, viu? É complicado. Mulheres das nações, o que fala o Senhor? Hebreus para as hebreias, né? Mesma fé, muito mais fácil. Tá com problema, junta os dois, ora, clama, sabe? Tem a mesma cabeça, tem a mesma fé, tem o mesmo sentimento. Não, mas Salomão resolveu que não era bem assim, que não era Hebreus para as hebreias. Aí foi casando com tudo quanto é mulher que ele achava bonita na face da terra. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. Gente, 1000 mulheres. Pela madrugada. Só de pensar nisso, já me angustia a alma. 1000 mulheres, imagina 1000 mulheres na cabeça dele. Salomão, aí, olha como Salomão começou a cair. Seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Micom, a abominação dos Amonitas. Fez o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor. Nesse tempo, edificou um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, e queimava incenso e sacrificava aos seus deuses.
Por isso o Senhor disse a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, Deus devia estar desesperado. Deus estava usando a disciplina em Salomão porque ele é ruim. Não, porque ele é bom, ele amava Salomão, ele ama a todos nós. E ele estava desesperadamente querendo chamar a atenção de Salomão. E ele chegou e falou assim, por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos, tirarei de ti esse reino e darei ao teu servo. E além disso, o reino de Israel foi dividido também. O coração do rei se dividiu. E o reino de Israel se dividiu também. Então, igreja, Deus insta. Então, o que ele fala? Ele deixou alguns versículos que eu quero deixar para vocês e finalizar, para que a gente fique esperto. Porque o diabo dá rasteira em muita gente. E muita gente cai de cara no chão. Mas, se a gente seguir aqui esse princípiozinho que Deus deixou, nós vamos ficar em pé. E nós vamos guardar a nossa coroa. Amém, igreja? Eu quero guardar minha coroa. Até o fim, quando Jesus voltar, eu quero dizer, Senhor, ela está intacta. Vinde, amados do meu Pai. Então, Mateus, vou pedir para todo mundo ler aqui, rapidinho, vai. Pastor Hélio, Mateus 26, 40 a 41. João Luiz, Lucas 21, 34 a 36. Marciano, Efésios 6, 18. Karine, Lucas 21, 34 a 36. Para finalizar, essa é a receitinha. Quer ficar em pé? Você quer, igreja? Amém. Quer perseverar? Amém. Quer guardar a coroa? Amém. Quer aceitar às vezes a disciplina de Deus que Ele está te chamando? Acordando você para falar, olha, põe tua vida no prumo, amém? Então vamos seguir em frente, vamos ver aqui que a palavra de Deus fala. Pastor Hélio, Mateus 26, 40 a 41. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém, vigiai e orai. Primeiro você vigia. Como é que a gente vigia? Porque quando você começa a pegar um atalho, quando você começa a sair do caminho, isso não é perceptível. Já não tem mais vontade de ler Bíblia, já é tão enfadonho. Já começa a ler o primeiro versículo, já dorme, já ronca. Aí vai orar, já não tem mais vontade de orar. Sabe, são sinais. São sinais. Vai para a igreja. Não quero mais ir para a igreja, não, tão chata. Aí fico lá 2 horas. A pastora Paula fala muito. Hoje são 20 para as 8, ela ainda está falando. Ai, gente, olha, foi-se o tempo que eu pregava 15 minutos. Agora o relógio passa e entenderam? Amém? Então primeiro você vigia, começa a ver os indícios, começa a ver os sintomas. Pô, tem algo errado. Aí tua vida é a bênção de Deus que faz prosperar. Amém. Não creia que é o nosso conhecimento, que é a nossa sabedoria, eu sou PhD em não sei o que, aí estudei tanto, eu fiz master, eu sou não sei o que, eu fiz mestrado, eu fiz É a bênção de Deus que faz prosperar. É a bênção de Deus que te conduz ao sucesso. E a bênção de Deus não acrescenta dores. Então tem alguns sintomazinhos, né? Vigia, 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 igreja. Amém. E ora para que não caiais em tentação. Lucas 21, 34 a 36. Amém.
Ó Jesus falando de novo. Jesus está dizendo, olha, fica esperto, para que não vos suceda que o seu coração fique regado com as consequências desse mundo, com as consequências das coisas que estão por aí, das preocupações, se preocupa, trabalha, não tem tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus. Amém. Pastor Hélio, mais uma criatura que mais trabalha nessa face da terra, eu não conheço. Porque ele trabalha muito. Mas 5:30 da manhã ele está de pé orando, de joelho, porque ele sabe que é só essa hora que ele tem para se fortalecer no Senhor. Porque depois ele entra num tsunami que ele não vai ter tempo para orar, para ler Bíblia, para ficar com a presença de Deus. Então a gente tem que ter o nosso sacrifício também. Aí ele repete de novo: vigiai a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Então aqui não é só para nem vigiar só para você, não. É vigiar todos os santos. Viu que tem alguma coisinha errada? Vai lá, fala, vai lá, conserta, vai lá, não deixa aquilo crescer dentro de você, te afastar de Deus, te afastar da comunhão. Vai lá, chama, põe a vida no prumo. E aqui diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Não é orando 10 minutinhos, ai, eu já esqueci, hoje eu não tenho tempo. Não, orando em todo tempo. Está no carro, ai Senhor, veio na cabeça um irmão, Senhor abençoa aquele irmão. Ah, Senhor, nossa, olha o que eu chorei lá orando pelo Márcio. Lá na viagem, eu chorava pela Rafa, e a gente chorava um pouquinho, né? Também clamando a Deus. Por quê? A gente tem que clamar pelos irmãos. Às vezes está passando por um problema, por uma situação, a gente tem que sentir. Tem que sentir. Isso é amor. Tem que sentir. Né? E aí, Lucas 21, 34 a 36. Já foi? Já foi. Então, acabei. Então, igreja, eu quero deixar essa palavra para vocês. Se fortaleça no Senhor. Persevere. Guarde a tua coroa para ninguém tomar de você. E para que quando o Senhor falar assim, vinde amados do meu Pai, você esteja ali na primeira fila, sendo abraçado pelo Senhor. Amém? Só depende de cada um de nós. É individual. Eu não vou poder fazer por ninguém. Ninguém vai poder fazer para mim ou por mim. Isso é uma coisa que cada um vai ter que fazer. Amém? Vamos levantar? Vamos cantar aquela música.